Olá, eu sou Heloísa, da comunicação do escritório. Eu estou aqui hoje com o Eduardo Salomão, sócio da área bancária do Levi Salomão Advogados, bacharel, doutor e livre-docente em Direito na Universidade de São Paulo, e com a Samila Macedo, vencedora do concurso de monografia de 2020. Nos reunimos hoje para falar sobre o concurso de monografia. Para quem não sabe, o concurso ele já está na sua 18ª edição e ele tem o objetivo de estimular a produção científica entre os estudantes de Direito. Ele premia em dinheiro o primeiro e o segundo colocado, e o melhor classificado tem a oportunidade de estagiar aqui com a gente no escritório. A cada ano a gente seleciona 3 temas que são definidos internamente por um processo de votação dos sócios. E, enfim, quem quiser saber sobre os temas desse ano, de como participar e outras informações, é só acessar levisalomão.com.br/concurso. Bom, essa conversa, a gente tem o objetivo de unir os dois lados, né? O Eduardo está aqui para falar um pouco sobre a visão do escritório em relação ao concurso, e a Samila como participante vencedora, a Samila que hoje está estagiando com a gente. Vou começar com você, então, Samila. Gostaria que você contasse um pouco dessa história e contasse também como você conheceu o concurso de monografia. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Eduardo. Bom, eu sou estudante da Universidade Federal do Tocantins, estou terminando o curso de Direito, e durante a minha graduação, eu sempre estive inserida em contextos com profissionais e estudantes que pretendiam seguir a área pública, né? Realizar concurso público. No entanto, eu sempre me interessei pela advocacia e busquei oportunidades voltadas para a advocacia. Em determinado momento, eu entendi que eu precisava expandir essa busca para além do local geográfico onde eu estava inserida. E foi nessa busca que eu me deparei em determinado momento com uma entrevista do João Victor Freitas para a Fundação Estudar. Ele foi estagiário e advogado do escritório, e nessa entrevista ele contava que essa oportunidade se deu através do concurso de monografia do escritório Levi Salomão. E eu me interessei pela história dele, pelo concurso de monografia e pelo escritório de advocacia. Resolvi pesquisar mais e vi que essa seria uma possibilidade de crescimento profissional, de adquirir novos conhecimentos, novas habilidades. Legal. Eduardo, conta pra gente qual é o objetivo esperado para o concurso. Olha, o objetivo é simples, é trazer bons profissionais para o escritório que tenham 2 características que são raras e importantes para o profissional completo. A primeira é ter conteúdo, profundidade, capacidade de análise. E a segunda, a disposição de pôr isso tudo junto e expor para terceiros, em textos lógicos que façam sentido. Então, ou eventualmente em falas. Por isso que fazer um concurso desse tipo é uma maneira muito boa para conhecer essas pessoas do Brasil todo. Elas não estão necessariamente aqui na nossa sede em São Paulo, no nosso importante escritório no Rio ou em Brasília. Com certeza. E como o concurso se relaciona com as iniciativas promocionais do escritório? Bom, o escritório ele tem uma linha de atuação que é voltada para fazer trabalhos que exijam mais profundidade, que tenham importância estratégica para os seus clientes, né? E para você fazer esses trabalhos, você tem que estar pronto para estudar as questões sobre outro prisma, sobre outro viés, com aquele olhar novo, olhar da singularidade. Então, o concurso é o que nos permite, como eu falei, trazer esses profissionais que vão conseguir fazer esse tipo de trabalho e, ao mesmo tempo, vão mostrar disposição de se apresentar como pessoas que conseguem fazer esse trabalho. Porque, claro que ninguém vive sozinho, né? E o mundo, como diz uma colega do escritório, acontece lá fora. Claro, e aí, puxando um pouco do gancho da sua fala sobre preparo e produção, eu queria que a Samila contasse qual foi o tema da monografia dela, por que você escolheu esse tema, né? E como foi esse processo produtivo para você. Bom, Heloísa, em relação à escolha do tema, primeiramente o escritório, como você disse, pré-seleciona 3 temas em que o estudante vai ter que escrever sobre um deles. Então, eu escolhi o tema que eu tinha mais familiaridade, que na época foi Gig Economy, perspectivas e desafios das novas relações de trabalho.
Eu entendi um pouco sobre as questões que envolvem as relações de trabalho, porque eu havia feito um estágio na Justiça do Trabalho, entendia um pouco das questões do empresariado brasileiro envolvendo esse tema. Além disso, eu já tinha me deparado com dados, informações sobre o crescimento do trabalho informal no Brasil durante a pandemia. Então, era um tema que, além de familiaridade, também me causava curiosidade e interesse de me aprofundar, de conhecer sobre os desafios, sobre as questões envolvendo esse tema. Sobre o processo de produção, o processo de escrita, durante isso eu levantei, obviamente, material bibliográfico, mas, além disso, eu me preocupei em ouvir palestras, discussões de profissionais que são referência, que têm mais conhecimento sobre o assunto. Inclusive, o escritório havia participado de um evento online discutindo sobre a mudança das relações de trabalho. E isso foi crucial para que eu entendesse mais profundamente sobre as questões e conseguisse elaborar um texto lógico, um texto crítico. Também, eu praticamente realizei um trabalho de campo. Eu me interessei em ouvir trabalhadores de aplicativo, como entregador de iFood, motorista de Uber. Além disso, as empresas cadastradas nesses aplicativos, para entender um pouco da perspectiva deles, como eles se relacionavam com esse tipo de trabalho. E isso, para mim, foi uma forma de mergulhar no assunto, de entender todos os pontos, né, todos os aspectos que englobam esse tema. Legal. E ainda falando um pouco, né, continuando falando sobre a produção de texto, Eduardo, o que você considera um bom texto? Pois é difícil produzir um bom texto, né? Ele tem algumas características que vêm de lugares diferentes. A primeira, ele tem que começar pela forma, ele tem que ter um conteúdo estruturado e lógico. Então, a introdução, as premissas para desenvolvimento das conclusões, aplicação dessas premissas aos fatos, está desenvolvido o texto. Finalmente, a conclusão, indo para algum lugar. Ao mesmo tempo, isso tudo tem que ser feito se referindo, como são trabalhos jurídicos, a uma técnica jurídica, né? Se mostrar que aquela pessoa que está escrevendo conhece os princípios da matéria sobre a qual ela resolveu escrever, não ficou no episódico, escapou do superficial. Ao fazer isso, tem a terceira característica, ela deveria fazer com um espírito crítico. Tem muitas ideias que estão por aí, algumas mais interessantes, outras menos, mas quais aquelas que você pensando racional e independentemente realmente valem a pena serem adotadas, fazem sentido, estão de acordo com o sistema jurídico no qual nós operamos, né? Essas são as três características. Se puder ter uma quarta, é bom, que é a erudição, mas não erudição no sentido empoeirado, e sim erudição no bom sentido. Quer dizer, existe uma cultura externa ao direito que você está aplicando, que são bons autores, bons textos. Se tiver alguma coisa que esses textos, esses bons autores, esses bons textos surgiram para valorizar o seu texto, para ilustrar o seu texto, com pertinência, claro, que seja mostrado. Então, quando um texto passa por esses 3, talvez 4, dependendo do características, o conteúdo, a técnica jurídica, o espírito crítico e a medida correta de erudição, ele é um texto vencedor. Texto vencedor para um concurso de monografia e também vencedor para a prática profissional. Sim, uma ótima dica, né, para futuros advogados e advogadas. Então, eu queria que a Samila falasse qual que é a importância de ser vencedora do concurso. Então, Heloísa, quando eu descobri que eu fui a vencedora do concurso, foi algo, assim, que me causou extrema alegria, porque desde o momento que eu decidi participar do concurso, eu sempre estava pesquisando sobre o escritório. E alguns fatos que me chamam a atenção no escritório é a qualidade dos profissionais e a preocupação com os clientes. Tanto que o escritório não fornece informações para participar de ranking. Isso, para mim, demonstrava que o escritório estava disposto a se abster de coisas em prol do cliente. Isso me chama muito a atenção.
Então, vencer o concurso me possibilitou realizar o estágio e vivenciar isso, ver isso na prática e estar em um ambiente com princípios, paixão e excelência. Então, a maior importância para mim foi realizar o estágio de férias no escritório. E como foi, assim, trabalhar aqui no escritório? Maravilhoso. Foi uma experiência incrível. Inicialmente, eu realizei o estágio de férias na área concorrencial. Inicialmente, eu pretendia ir para outra área, mas quando o escritório entrou em contato comigo e falou que havia essa possibilidade, eu pensei que poderia ser uma forma de adquirir novos conhecimentos. E, de fato, foi. Só que eu adquiri conhecimentos tanto em pequenas coisas como em grandes coisas. Desde entender um pouco mais sobre o direito concorrencial, a importância dele para a economia, para o mercado, para a sociedade, desde a acompanhar a qualidade do trabalho realizado pelos profissionais, a preocupação com pequenas coisas que englobam grandes coisas. Então, foi maravilhoso. Eu adquiri conhecimentos que eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da minha vida profissional. Aliás, eu tenho até uma coisa para dizer sobre isso, né? A gente ouvindo a Samila está falando, ela vai ficar conosco agora como advogada, é um passo importante, e a gente percebe, não aparece tão diretamente no texto, mas aparece também, se você prestar atenção, duas características que ela tem também, que não é o texto que vai criar, que é a serenidade e a maturidade. A gente hoje recebe muitos estímulos externos, etc., mas há que filtrar esses estímulos, ver quais deles são bons, né? Quais já não são, não vão trazer resultado tão interessante para nós. E uma pessoa que faz um bom texto, ela é um exemplo, consegue mostrar isso muito bem. Obrigada, Eduardo. E acrescentando, para algumas pessoas pode um estágio de férias ser pouco tempo, mas eu quero aqui afirmar que eu adquiri conhecimentos que eu vou levar para o resto da minha vida profissional, de fato. Então, foi com certeza algo extremamente significativo. Eu tenho certeza que eu vou me tornar uma profissional melhor. E por último, Samila, eu queria que você desse uma dica para os estudantes de direito que vão participar do concurso esse ano. Claro. Primeira dica que eu daria é se atentar para esses pontos que o Eduardo citou sobre a construção de um bom texto, né? Estrutura lógica, técnica jurídica, poder de crítica e, se for o caso, erudição, como ele muito bem citou. Além disso, escolher um tema que esse estudante tenha familiaridade, que ele tenha um pouco de conforto em escrever sobre ele, mas que, além disso, que interesse para ele, aquela questão o incomode de alguma forma. Que esse estudante, além de levantar material bibliográfico, ele procure outros meios de conhecimento, como, por exemplo, eu citei, ouvir palestras de especialistas, né? Isso vai ajudar muito na construção dessa lógica, na construção de uma boa monografia. Além disso, eu acredito que ele possa ler também as monografias anteriores, a fim de se orientar de uma forma melhor. Excelente dica. Bom, nossa conversa chegou ao fim. Gostaria de parabenizar a Samila por ser a vencedora do concurso e por continuar com a gente. Gostaria também de agradecer ao Eduardo, enfim, vocês dois, por participar dessa conversa, e eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma os estudantes que irão participar do concurso esse ano. Foi todo meu, Heloísa. Obrigada pelo convite. Obrigado, Heloísa. E Samila. Imagina. Obrigada, Eduardo. Obrigada.